Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa do setor do agro, do setor de energia. Estamos falando aqui da Jalles Machado S.A. Jalles Machado S.A. que teve agora recentemente também suas demonstrações contábeis divulgadas, publicadas, referentes ao dia 31 de dezembro de 2023. Porém, com uma ressalva, o balanço da empresa, o exercício social da empresa encerra no mês de março. Então, esses números que nós vamos retratar são números trimestrais, são os números equivalentes ao terceiro trimestre desse exercício da empresa. Então, não é o ano fechado. O ano fechado nós vamos ter quando encerrar o mês de março, no dia 31 de março, encerra o exercício social da empresa. Então, o que nós vamos trazer para vocês hoje aqui são os números do terceiro trimestre desse exercício da Jalles Machado S.A. E a Jalles Machado, que já passou aqui pelo canal, estamos atualizando essas informações, atendendo a solicitação dos nossos inscritos aqui. Eu agradeço imensamente a participação e a sugestão dessa empresa. A começar pelo meu amigo Felipe. Ô Felipe, um prazer ter você conosco. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Também quem sugeriu a Jalles Machado foi o meu amigo, e esse é parceiraço, Jackson Domingues. Jackson Domingues, que tem um trabalho maravilhoso, um grupo lá no Telegram, trazendo ali todas as informações, diariamente, todas as informações relacionadas às diversas empresas, às diversas modalidades de investimentos. Então, ao Jackson Domingues e a toda a turma lá do Telegram, o meu grande abraço para todos vocês e obrigado sempre pela força. E também Matheus César Tavares, grande Matheus também, parceiraço do canal, muito obrigado pela sugestão, muito obrigado pela participação e um prazer poder lhe atender. E é um prazer poder atender a todos vocês e para tanto é muito fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negrafim, manda sua sugestão, aproveita, faça inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E falando em repartir conhecimentos, não esqueçam, nós temos o nosso curso de análise de balanço para investimentos atualizado, um curso novo aí, inclusive tomando como base de estudos a Klabin. Então, para quem quer aprender um pouquinho sobre da onde que nós buscamos as informações, como que nós planilhamos, como que nós interpretamos e como que nós identificamos se uma empresa é boa ou não para investir, tudo isso você aprende lá no curso de análise de balanço para investimentos, que já está disponível na plataforma Hotmart. Mas também, caso queira adquirir direto conosco aqui, basta mandar uma mensagem nesse WhatsApp aqui que a gente encaminha todos os módulos do curso para vocês aí e todo mundo vai poder aprender a interpretar as demonstrações contábeis. Mas sobre a Jalles Machado, que já foi retratado anteriormente, não nos custa nada, só dar uma recontada na história aqui, até para você entender o que é a Jalles Machado. Lá no final dos anos 70, em Goianésia, lá no interior de Goiás, então era uma região que vivia muito da pecuária. Porém, na época, a pecuária estava em baixa, todos os pecuaristas ali passando por grandes dificuldades, até que o prefeito de Goianésia, na época, o Jales Fontoura, ele estimula os empresários da região a criarem uma cooperativa para a produção de cana-de-açúcar e para a produção de etanol. Por quê? Porque na época nós tínhamos ali os incentivos do governo federal para a produção de álcool, né, que seria o Proálcool, que era um programa voltado para justamente a produção de álcool aqui no Brasil, para o etanol. E aí, então, os empresários se reuniram, montaram uma espécie de uma cooperativa, que era uma cooperativa de produtores de cana-de-açúcar de Goianésia. Na sequência, essa cooperativa passou também a ser uma destilaria de álcool. E aí ela se transforma numa empresa, Destilaria de Álcool Goianésia S.A. S.A. por quê? Porque era uma sociedade anônima de capital fechado com todos os cooperados ali, o pessoal que fazia parte dessa cooperativa. Mas aí nessa sequência ali, o que acontece? Essa empresa acaba comprando, na década de 90, os canaviais dos cooperados. E aí passa a produzir a cana-de-açúcar e também fazer a destilação dessa cana-de-açúcar para a produção de etanol. Já no ano de 1993, aí passa a produzir também o açúcar cristal e lança uma marca que é a marca Inajá. E na sequência, daí já em 1997, já estavam exportando açúcar, né? Então a cooperativa, né, que virou uma empresa, ela vai crescendo e já passa a ser agora uma exportadora. Chegando no ano de 2000, também passou a ser uma pioneira na geração de energia através do bagaço da cana.
e agora passa a ser também uma produtora de energia. Em 2001 já estavam produzindo o álcool hospitalar, o álcool doméstico e também o álcool gel e começaram a produzir também produtos de limpeza. E nesse crescimento todo da empresa, chega no ano de 2011, inaugura uma nova unidade e essa unidade passa a ser denominada Otávio Lage, justamente em homenagem ao fundador de toda essa cooperativa, o senhor Otávio Lage, que foi a pessoa que impulsionou todo o crescimento da cooperativa que se transformou em empresa. E agora, mais recentemente, em fevereiro de 2021, é feito o IPO da empresa. Ela se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e hoje é uma das grandes produtoras de etanol anidro, do etanol, do álcool industrial e também do álcool hidratado e fora isso, o açúcar convencional, o açúcar cristal, produtos de limpeza, látex também é uma outra atividade da Jalles Machado e bem como também hoje já é uma exportadora para diversos países. Mas para que a gente possa entender como que está a situação econômica e financeira da empresa, trazemos para vocês aqui os balanços encerrados no mês de março lá de 2020, 21, 22, 23 e agora de dezembro trimestral, terceiro trimestre do ano de 2023, já que o balanço anual vai ser fechado nesse mês de março de 2024. Então, para conhecer a Jalles Machado, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Jalles Machado S.A., trazendo aqui desde 2020, 31 de março de 2020, até porque, como já falamos anteriormente, o exercício social dessa empresa encerra-se sempre no mês de março, então ela não tem um ano de janeiro a dezembro, o ano da empresa é de 1º de abril até o dia 31 de março, então ela encerra seus balanços sempre no primeiro trimestre de cada exercício. Então aqui quando nós temos 31 de março de 2020, é um balanço encerrado dos últimos 12 meses, que na época lá encerrou com 2 bilhões 544 milhões de reais de ativos. O que são esses ativos? É tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa, seus bens, seus direitos, máquinas, equipamentos, dinheiro, estoque e tudo mais. E desse valor aqui, a maior parte, 58,5%, era imobilizado, que é toda a estrutura física de funcionamento da empresa, chamado também de capital fixo. Já nessa parte de cima, o ativo circulante, bens e direitos que circulam, que se movimentam, formando o chamado capital de giro. E esse capital de giro, lá em março de 2020, era de 804 milhões de reais, equivalente a 31,6% de tudo aquilo que existia na empresa. Nesse ano, a empresa encerrou com 419 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 44 milhões em contas recebidas, estoques de 69 milhões e os outros créditos aqui, geralmente, a maior parte deles, são os tributos a recuperar, 272 milhões de reais. Já para o ano de 2021, a empresa dá um salto, ela vai para 3 bilhões 461 milhões de reais. E esse aumento todo se dá no capital de giro, no ativo circulante, que agora passa de 1 bilhão, vai para 1 bilhão 770 milhões de reais, com 51,1% de representatividade. Em março de 2021, a empresa tinha em caixa 1 bilhão 220 milhões de reais. Caixa, banco, aplicação. 36 milhões em contas recebidas, 76 milhões eram os estoques da empresa nesse exercício. Chegando em março de 2022, o patrimônio total da empresa agora ultrapassa 4 bilhões, chegando a 4 bilhões 249 milhões, e a empresa volta fazendo investimentos, tanto é que o imobilizado pula para 1 bilhão 933 milhões de reais. Nós temos aqui no capital de giro também uma pequena elevação, fechando em 1 bilhão 996 milhões, com o caixa de 1 bilhão e 345 milhões em contas a receber e os estoques 131 milhões de reais. Chegando em março de 2023, a empresa cresce mais um pouco, vai para 6 bilhões 119 milhões e mais investimentos através até de aquisições realizadas pela empresa, aquisições essas que daqui a pouquinho a gente vai retratar também quando chegar lá nas contas de resultado, onde foi adquirido lá praticamente a totalidade das cotas da Santa Vitória Açúcar e Álcool S.A. Então daí esse valor registrado agora aqui no ativo permanente da empresa, no imobilizado. E com isso o capital de giro também subiu aqui para 2 bilhões e 51, apesar de uma queda no volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão e 13, praticamente mantendo aqui uma estabilidade no contas receber com 47 milhões e os estoques subindo para 196 milhões de reais.
Já em dezembro, que seria o terceiro trimestre agora, né, a empresa fechou com 6 bilhões e 740 milhões de reais e o capital giro passa agora de 2 bilhões e meio, fechando com 1 bilhão e 100 em caixa, 99 milhões em conta CCB e os estoques aumentando, olha só, de 196 milhões, eles foram para 723 milhões de reais. Então, todo um aumento de estoques realizados pela empresa durante esse ano. Então, o que nós observamos aqui? Que a empresa vem numa crescente a cada exercício, o capital giro também vem crescendo e a empresa vem mantendo sempre um volume de recursos em caixa acima de 1 bilhão de reais. E destaco aqui esse aumento do estoque que daqui a pouquinho também vai ser retratado dentro das contas de resultado. Falando de endividamento e da onde que vem os recursos para o crescimento da empresa, os recursos eles são provenientes de duas fontes, capital de terceiros, que é o total do endividamento, e capital próprio, que é o patrimônio líquido. E lá no primeiro exercício, lá em março de 2020, a empresa fechou com capital próprio de 601 milhões de reais e o endividamento de 1 bilhão 943 milhões de reais, equivalendo a 76,4% de tudo aquilo que tinha no patrimônio da empresa. 1 bilhão 571 milhões de reais dessa dívida vencia no longo prazo. Então nós temos uma dívida pequena no curto prazo e a dívida maior sempre no longo prazo. Já no exercício seguinte, em março de 2021, a dívida sobe nominalmente para 2 bilhões 325, porém o peso da dívida passa a ser menor, 67,2%, até pelo aumento da participação de capitais próprios na estrutura da empresa. Então, com isso, a dívida, o peso dela passa a ser de 67,2%. Peso esse que se manteve estável em março de 2022. Apesar do crescimento nominal da dívida para 2 bilhões e 800, o peso da dívida é 67,3%. Já no ano seguinte, em março de 2023, uma dívida total de 4 bilhões 181, sendo que o peso dela agora é 68,3%. E chegando agora em dezembro, uma dívida total de 4 bilhões e 600, porém, como a empresa tem 6 bilhões e 740 de patrimônio de ativo, essa dívida total ela corresponde a 69,3% de tudo aquilo que a empresa tem. Portanto, esse crescimento todo que nós vimos aqui se deve muito à obtenção de financiamentos de longo prazo, como é observado aqui no passivo não circulante. Olhando agora a formação de resultados, que é visto pela DRE, Demonstração de Resultados do Exercício, lá em 2020, o faturamento da empresa foi de 888 milhões de reais. Faturamento esse que cresceu em março de 2021, fechando com 1 bilhão e 85. Em março de 2022, 1 bilhão 449. Em março de 2023, 1 bilhão 707. E agora em 3 trimestres, até dezembro, 1 bilhão 406, nos dando aqui uma projeção de um faturamento próximo de 1 bilhão e 900 milhões de reais para 2023. Porém, mais importante do que faturamento é essa linha de baixo e o lucro. 76 milhões foi o lucro lá em 2020, 170 milhões o lucro em 2021, 387 milhões em 2022, 692 milhões o lucro em 2023 e agora em 3 trimestres encerrados em 31 de dezembro, o lucro cai para 77 milhões 707. Tá? Analisando agora o porquê dessa queda aqui, aí nós vamos observar aqui que, primeiro passo, custo. O custo que era de 69 cai para 44, sobe para 47, sobe para 68, sobe para 80,7%. O peso do custo em relação ao faturamento chega agora a 80%. Porém, não é que tenha havido um aumento de custos. Na verdade, quando nós falamos há pouco aqui desse aumento de estoques, o que acontece? Se nós observarmos lá o que aconteceu durante 2023, nós tivemos a queda do preço dos combustíveis e, consequentemente, tivemos a queda do preço do etanol. E aí a empresa, o que ela faz? Ela pega, segura grande parte desse estoque, esperando a entre safra para poder ter um preço melhor na venda do etanol. Então, com isso, o que acontece? Ela tem o custo da produção, porém ela não tem a receita porque ela não realizou a venda desses produtos, razão pela qual o peso do custo acaba sendo maior. E outro detalhe que chama atenção aqui no balanço da empresa é que esse lucro, de 692 milhões lá em março de 2023, ele foi aqui impactado também pela onde temos aqui uma despesa operacional e ela está positiva, quer dizer, então foi uma receita operacional. E o que foi essa receita registrada pela empresa lá em março de 2023?
Isso aqui, na verdade, foi um lançamento referente àquela aquisição que nós falamos há pouco, de mais mais uma usina, né? A Santa Vitória Açúcar e Álcool. Quando ela faz a aquisição, ela registra dentro dessa aquisição aqui também como se fosse um ágio, que seria o ganho por compra vantajosa e controlada. Então esse ganho, e fora os incentivos fiscais também, então esse ganho por compra vantajosa é que fez com que a empresa fechasse com uma receita operacional, fazendo com que o lucro fosse para 692 milhões. Porém, essa receita, ela é não recorrente, então, quer dizer, já nesse exercício, ela não vai ter mais, e aí a empresa volta a ter a sua despesa operacional normal, né? E aí a sua despesa operacional, então, ela consome 8% de todo o faturamento da empresa. Então, essa queda no lucro produzida, né, pela empresa agora até dezembro, então ela tem dois fatores. O fato da empresa segurar o seu estoque de etanol e também o fato de não estar registrado aqui e não será mais registrado essas receitas não recorrentes da empresa. Olhando agora a situação financeira da Jalles Machado, nós vamos ter nesse quadro aqui os índices de liquidez. Começando ali pela liquidez geral, que é a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, que sai lá no primeiro exercício com 47 centavos, vai para 81, permanece estável com 80, cai para 60 e agora permanece ali praticamente estável com 63 centavos. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 63 centavos, quer dizer, não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Mas como nós vimos há pouco, a maior parte da dívida da empresa é de longo prazo. Então nós vamos olhar o gráfico ao lado, que é a liquidez corrente, que mede agora a capacidade de pagamento no dia a dia. E no dia a dia, a liquidez corrente ela sai com 2,17, vai para 2,58, vai para 2,71, recua para 2,47 e agora esse ano, até dezembro, dispara para 3,88. Quer dizer, para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar ali no dia a dia, a Jalles Machado tem R$ 3,88. Paga, sobra bastante. Uma situação financeira extremamente confortável da empresa. Ao olharmos o endividamento geral nesse outro quadro, nós temos ali o tamanho e o comportamento da dívida da empresa, que sai com 76,4, cai para 67,2, 67,3, sobe um pouquinho para 68,3 e sobe mais um pouquinho para 69,3%. De tudo que a empresa tem, ela deve 69,3%, uma dívida que vem subindo gradativamente aqui, mas também disso devido ao aumento do patrimônio da empresa, aos investimentos que a empresa vem fazendo. Nesse quadro aqui, nós temos os indicadores relacionados à rentabilidade. E começando ali pela margem líquida. A margem líquida é o quê? É tudo aquilo que a empresa ganha em relação àquilo que ela vende. Ao fazer a venda, ela paga custo, despesa, resultado financeiro, impostos, e sobrava lá em março de 2020 8,63%. Margem essa que aumenta para 15,70%, aumenta para 26,8%, em 2023, em março, 40,5%, porém, há que se destacar aquele lançamento daquela receita de ganho na operação de compra feita por empresas controladas. Então, essa margem alta, ela naturalmente não vai se repetir, tanto é que esse ano ela já cai para 5,52%, impactada justamente pelo não lançamento de receitas não recorrentes e principalmente a questão do custo, que ela lança o custo sem lançar a receita, até porque ela vem segurando o etanol, esperando o melhor momento para a venda. Rentabilidade do ativo no gráfico do meio, nós temos ali 3% em 2020, 4,92% em 2021, 9,1% em 2022 e 11,3% agora em 2023. Naturalmente que eu não trago aqui até dezembro, porque trabalhamos com esse índice anualizado, então fugiria um pouquinho dos critérios utilizados aqui para fazer a análise. Rentabilidade do PL, que é o terceiro gráfico que nós temos ali à direita, é o ganho dos acionistas. Quem tinha as ações da Jalles Machado teve um ganho lá em 2020 de 12,76%, ganho que aumenta para 15%, vai para 27,93%, e em março de 2023 os acionistas tiveram ganho de 35,74%. E ao falarmos em acionistas, nesse quadro aqui temos alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Jalles vale R$ 6,58 patrimonialmente.
Porém, para você comprar uma ação, com base na cotação no dia da gravação desse vídeo, a ação estava valendo R$ 7,52, o que mostra ali que há um ágio na venda dessas ações e 14% medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 1,14. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 2,08, o que dá uma rentabilidade para os acionistas com base no valor de mercado de 27,66%. Em 2023, a Jalles distribuiu a título de dividendos 44 centavos, o que nos gera um yield, que é o retorno de caixa através da vinda em dinheiro de parte desse lucro, de 5,93%. PIL, tempo de retorno do investimento, 3,62 anos, quer dizer, 3 anos e meio para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. E temos aqui também o free float, 33,9% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e o tag along da Jalles Machado é de 100%. Isso quer dizer, se a empresa for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. Também nesse gráfico aqui, extraído do Google, nós temos aqui o comportamento do valor das ações da Jalles desde 2021. Lá em 2021, as ações eram cotadas lá na faixa de R$ 8,37, e ainda em 2021 ela galopa, ela vai lá para cima, chega a bater até em 10,77, aí começa a ter uma série de oscilações para cima e para baixo, tanto é que você vai vendo ali o gráfico com muito sobe e desce, né? Até 2022. Quando chega em 2022, aí a ação despenca. Ela despenca e chega a cair ali até na faixa de R$ 6,80. E aí ela fica sofrendo essas oscilações, só que agora no patamar mais baixo, entre 6,80 e 7,60. Entrando em 2023, as ações continuam sofrendo oscilações, porém atinge lá um pico de R$ 9,13 em setembro, e desde então ela vem ali numa sequência de quedas que você vai vendo ali no final do gráfico, culminando agora com uma cotação na faixa de R$ 7,52 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que as ações tiveram seu maior valor e como que vem se comportando o valor das ações da Jalles Machado até o presente momento. Tá então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, Jalles Machado S.A. Jalles Machado, que sai lá de diversos pecuaristas ali que, passando por dificuldade, no fim se transforma nessa grande empresa aqui, que hoje é uma exportadora também de etanol e de açúcar aqui no Brasil. Então, uma história de empreendedorismo que começa do nada ali, da união de diversos empresários ali para construir essa grande empresa que também passa a ser uma referência principalmente ao estado de Goiás. Falando em estado de Goiás, meu grande abraço para todo mundo aí de Goiás que acompanha aqui o canal, sempre está junto conosco aqui, o meu carinho enorme para todos vocês. E o importante é justamente isso, conhecer, né, todas as empresas que nós temos disponíveis na B3, até para escolher quais as melhores empresas ali para investir, porque é uma grande pergunta, né, que me fazem aqui, quais as melhores empresas para investir? Na verdade, a gente tem que pegar empresa por empresa, estudar, conhecer um pouquinho, mas quem nos dá essa resposta é justamente a análise de balanço. É identificar se a empresa é lucrativa, como que está seu nível de endividamento, como que está a sua situação financeira, porque são a base, né, que faz com que uma empresa possa ir bem. Então ela tem que, primeiro ponto, tem que ser lucrativa, né? Porque quando a gente compra ação, nós estamos entrando sócios de uma empresa. E o nosso patrimônio só vai crescer se essa empresa der lucro e o seu patrimônio crescer. Então a base de tudo para investimentos é buscar empresas lucrativas e aí, através dos demais indicadores, verificar se ela apresenta algum risco ou não. E aí depois os demais indicadores fundamentalistas é que nos dão a base se a ação está cara, se não está cara, qual é a rentabilidade que ela está dando no momento, qual é o dividendo que ela está distribuindo em média, para a gente poder ver se vale a pena, qual a empresa que nos apresenta números melhores e números que nos deixe numa posição com mais segurança um pouquinho na hora de investir. E tudo isso é feito através de conhecimento, né? E o conhecimento você vai buscar tanto aqui nas informações que a gente repassa para vocês no canal, como também outras fontes que você vai buscar para formar essa base de conhecimento, para fazer sempre investimentos de forma consciente, reduzindo riscos e ampliando possibilidades de retorno para construir o seu patrimônio. Patrimônio esse
que lá na frente vai lhe proporcionar uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.